E aí, Brasil, e aí, imitadores de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem, lindos, maravilhosos, cheirosos, como sempre? Eu estou lindo, maravilhoso, cheiroso também, muito obrigada por perguntar. Eu tava reparando a diferença entre Saul e Davi. Os dois foram os dois primeiros reis de Israel e Deus rejeitou Saul e ele se agradou de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus e eu comecei a ler aquilo e ver o porquê daquilo, ver a postura. Bom, o povo pediu um rei para Israel. E aí, Deus colocou Saul. E aí, ele pegou, consagrou Saul. Samuel consagrou Saul. E ele ficou 1 ano lá, reinando. Só que tinha algumas pessoas que duvidavam que Saul seria um bom rei. Duvidavam que Saul seria a pessoa que ia libertar ele dos inimigos que estavam oprimindo ele e tudo mais. E aí, teve uma guerra contra Naás, que ele queria pegar o povo e dominar eles e tirar um olho deles pra humilhar eles e falar que eles eram escravos dele. E aí, Saul pegou, levou todo o povo e guerreou contra Naás, ganhou. E aí o povo falou assim, realmente, hein, você é o nosso rei, aê! E aí eles se juntaram e consagraram Saul a rei novamente. E aí, o problema é que Saul, ele não tinha um coração obediente. Se você ler Salmos, você vai perceber que o desejo de Davi era ter um coração puro, um coração obediente a Deus. E ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre querer estar mais perto de Deus, sobre como agradar a Deus, e Deus, ele se agrada com a obediência. Um coração obediente mexe com o coração de Deus, e quando você tem um coração obediente, você está no centro da vontade de Deus. E Davi entendia isso. E Saul não. Saul, ele estava numa guerra e Samuel falou para esperar ele, para ele entregar os sacrifícios, que Deus ia responder se se ele ia ganhar ou não. E aí Samuel estava demorando. Samuel impaciente falou assim, traz aqui esse sacrifício que eu que vou entregar mesmo. E é isso aí. Quando ele terminou de entregar, Samuel chegou e viu ele, brigou com ele, falou porque, na verdade, não era dever de Saul fazer aquilo. Então ele desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu as leis de Deus. E aí, já tava com um ponto a menos, né, querida? Aí o negócio já foi ficando feio pro lado de Saul. Quando Deus mandou ele guerrear contra o povo e matar tudo que tava naquela cidade, não ficar com nada, Saul vacilou novamente, vacilante, como diz a harpa cristã, vacilante. Ele pegou e deixou as melhores ovelhas, os melhores gado que tinha de melhor naquela terra e deixou o rei daquela terra vivo. E aí Samuel chegou e aí ele pegou e viu aquele monte de coisa e falou assim, melhor obedecer do que sacrificar. Então era melhor ele ter matado tudo, porque não era isso que Deus tinha mandado. E ele, não, mas eu peguei e deixei os animais para sacrificar para Deus. Mas na verdade é melhor obedecer do que sacrificar. E aí Samuel fala que Deus rejeitou Saul e que ele não ia mais ser rei de Israel, que ele ia procurar outro rei. E aí Deus pegou e fala para Samuel ir para a casa de Jessé consagrar um filho dele. E aí consagra Davi e tudo mais. E Davi, ele tinha um coração obediente. E muito mais que isso, ele estava preparado, ele estava se aperfeiçoando para ser usado por Deus. Davi não só via as ovelhas como coisas de seus pais, mas ele via como algo que era a missão dele, era o dever dele cuidar daquelas ovelhas. Então ele via aquilo como seu dever. E aí, quando veio o leão, quando veio o urso, ele podia muito bem ir para casa e falar, eu sou mais importante que as ovelhas do meu pai. Mas não, ele viu como o dever dele e ele salvou aquelas ovelhas. Ele matou o leão, ele matou o urso. E isso resplandeceu lá na frente, quando ele foi matar Golias, ele já tinha coragem. Em Juízes fala sobre 700 homens canhotos que usavam uma funda e conseguia acertar um fio de cabelo, gente. Um fio de cabelo é pouquinho, eu sou muito ruim de mira, então eu com certeza não seria muito boa pra fazer isso, né? O que Davi foi contra Golias? Foi contra a funda, então tipo, aquilo não foi um acaso. Muitas vezes a gente lê aquilo como, garoto sortudo, hein? Ele pegou, ele tava lá cuidando das ovelhas, o pai dele virou rei. Nossa, e depois ele pegou e foi lá e conseguiu matar o Golias, o super, hiper, mega guerreiro dos filisteus. Deus agindo na vida dele, é muita sorte. Mas na verdade não, Davi, ele já estava preparado. Davi, ele era obediente. E por isso ele foi um grande rei. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Se nós formos obedientes em tudo, Deus vai nos honrar, como ele honrou
a Davi. A palavra fala: seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Davi foi fiel no pouco e sobre muito Deus colocou. Ele sabia que com Davi ele podia contar, ele sabia que Davi era uma pessoa segundo o coração dele, que o maior desejo de Davi era agradar ao Senhor. Um imitador de Cristo, o maior anseio dele é estar perto de Deus e ser útil. Independente do que Deus está fazendo no mundo, ele quer estar ali, porque ele sabe que ele não vai ser feliz em outro lugar se não for no centro da vontade de Deus. Eu vi uma pregação ontem e a menina falou assim, que ela pedia muita fome, ela pedia muita sede para Deus, e Deus chegou para ela e falou assim: você tem fome, você tem sede, mas o que adianta você ter fome e sede e não experimentar do banquete que eu tenho para você? Aí ela falou assim, que a palavra fala que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, não adianta você só ter fome, só ter sede, se você não fazer a vontade de Deus. Então, se você tem um pão, entregue esse pão para Deus, que Ele vai multiplicar e alimentar muitas pessoas. Você pode falar que você não sabe muita coisa da Bíblia, mas se você sabe de quem Jesus é, quem Deus é e o que Ele fez por você, e você aceitar isso e você crer nisso, isso já é uma grande bagagem para você salvar outras pessoas. Então, fale de Jesus para as pessoas. Então, tenha um coração obediente e esteja disposto a estar no centro da vontade de Deus, e aí sim você vai ser um imitador de Cristo. Amém? É isso aí, até a próxima, Brasil. Falou!